Olá, Paulo Henrique da Audit Lock One. Você de locadora que está aí nos ouvindo, estou aqui novamente para te dar umas dicas. No último vídeo a gente falou sobre o lucro presumido. Então olha só esse exemplo. Uma locadora que fatura R$300 mil no trimestre, ou seja, R$100 mil por mês, no presumido você vai ter um lucro de R$96 mil. Por quê? É estipulado uma alíquota fixa no presumido. 32% do seu faturamento é lucro. Pouco importa se está dando prejuízo. É assim que funciona o presumido. Hoje eu vou falar sobre o lucro real. Esse sim você precisa prestar bem atenção, que para mim é o melhor regime que tem. Tá? Então não tenha medo dele. O lucro real, uma coisa que assusta muito pessoas que querem entrar. Lá você tem um imposto que incide sobre o seu faturamento, que é o PIS e COFINS. Olha só, 9,25 é muito dinheiro, certo? É muito alíquota. Só que a história às vezes não é bem contada. Esse 9,25 são dois impostos, PIS e COFINS. Só que no lucro real ele não incide somente sobre faturamento. Existe uma regrinha. A Receita permite que você tire desse cálculo os insumos. E os insumos não é só aquilo que vem na nossa mente. A locadora, o principal insumo dela é o carro, que pro lucro real se chama-se depreciação. Aí faz toda a diferença. Se você for olhar, não é bem 9,25, é menos, tá? Então quando você vai e compara com o presumido, que lá o PIS e COFINS é 3,65, no lucro real pode ser isso um pouquinho mais ou até um pouquinho menos, tá? Então não fique aí achando que o lucro real é ruim por causa do PIS e COFINS. Outra questão, o básico do lucro real é você ter um DRE, aí a sua bússola. Você tem que ter um balancete da sua locadora, tá? No DRE não vai entrar só questões financeiras, entram todas as despesas da sua locadora, inclusive a depreciação, a juros sobre financiamento. Então isso faz com que esse resultado aqui, no lucro real, ele seja pequeno. A margem que eu tenho aí de experiência, a locadora é de 10, 12% de margem. Se você for comparar com o lucro presumido, lá é 32%. Eu não estou dizendo que você não tem essa margem, mas a maioria das locadoras não tem. Então o lucro real ele já parte do pressuposto que eu vou ter que tributar aquilo que realmente eu tive de resultado. Então vamos avançar mais um pouquinho? O que vai acontecer? Se você tem lucro, você vai ter que pagar dois impostos sobre esse lucro. O imposto de renda, que é o maridão, 15%, e a mulher dele, que é a dona contribuição social, 9%. E ainda vai nascer um filhinho. Se o seu resultado no lucro real for acima de 20 mil por mês, você tem que pagar um adicional de 10%, é o filhotinho aí da família. Para ser muito mais direto, o lucro real você vai pagar 33% sobre o seu resultado. Tá? É isso que você tem que entender. Nossa, é muito. 33% sobre o resultado. Uma outra questão, nem sempre tem resultado. Então no lucro real você tem a possibilidade de utilizar os prejuízos que você teve na sua atividade. No lucro real não existe, no presumido, desculpa, não existe prejuízo. Lá dá sempre lucro. Inclusive no simples, que nós vamos falar logo logo. Então no lucro real você tem a possibilidade de pagar sobre o resultado. E o prejuízo que você teve não vai para a lata do lixo, ele é seu. Você pode usar para deduzir os impostos para frente. Tá? Então isso é importante você considerar. Tá bom? No próximo slide a gente vai falar sobre o Simples Nacional. Tá? Então no nosso próximo vídeo a gente vai avançar um pouquinho. Tá bom? Então focando um pouquinho mais aqui para fechar a questão. Lucro real, você paga impostos sobre o seu resultado real, que é o lucro, como o próprio nome já fala, lucro real da sua locadora, ok? É isso daí, é um assunto um pouco técnico, né? Difícil, mas eu queria despertar em você. Olhe para o lucro real, tá? Não fique lá achando que o lucro real é um bicho papão, porque lá eu vou ter que ser fiscalizado. Esquece, hoje em dia todos nós somos fiscalizados. O cafezinho que você tomou de manhã já tem um cupom fiscal lá, já está nas mãos do fisco. Tá? Não existe mais não ser fiscalizado, ok? É isso daí. Qualquer dúvida, a gente tem os contatos aí no nosso vídeo e a gente pode avançar um pouquinho mais, ok? Audit Lock One, somando parcerias, contabilizando soluções. Obrigado.